Olá, hoje eu vou estar mostrando como funciona a rotina de níveis de acesso, que é após você criar o seu usuário, explicado no vídeo de como cadastrar um usuário. Então, preste bastante atenção que esta é uma rotina bastante sensível e um pouco complicada, então exige um pouco de atenção para você entender como funciona esta rotina, que só deve ser usado por aqueles que administram seus usuários e não por qualquer usuário. Então vamos lá, nós temos aqui no nosso sistema o usuário Lucas, que a gente vai fazer o teste. Então, primeiramente a gente vai ter, para a gente fazer um bloqueio para ele, a gente vai ter que subir pelo menos um nível. Observe que ele aqui é nível 0. Então vamos lá, para a gente subir um nível dele, a gente vai em utilitários, bloquear usuário e vamos digitar o nome do usuário, que é Lucas. Aqui existe esses nomes, que é os nomes que estão aqui em cima: estoque, serviço, finanças, posição, relatórios, cadastro e utilitários. Mas esses nomes, eles não significam que ao marcar um desses vai bloquear totalmente o menu. Esses aqui eles só existem para definir um nível. Então, cada item que você marcar aqui é um nível que você vai estar atribuindo para o usuário. Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, estoque, ele já é um usuário nível 1. Se eu for voltar lá, ó, em usuários, observe que ele está como nível 1. Mas cuidado ao marcar esses níveis, porque eles não conseguem ser desmarcados novamente. Então, para zerar o nível desse usuário, é somente entrando em contato com a gente. Então, eu vou marcar outro aleatório aqui, ó. Marquei um aleatório, automaticamente ele vai ser um usuário nível 2. Marquei dois menus, usuário nível 2. Beleza, para que serve esses níveis? Esses níveis a gente vai definir aqui em níveis de acesso. Então, vamos em utilitários, níveis de acesso. Em aqui os níveis de acesso vai mostrar todos os menus que existem no sistema Ctrl W. Então, eu vou pressionar aqui, ó, em estoque, pressionei Enter. E aqui vai ter todos os menus que tem no menu estoque. Observe que aqui tem consulta, vendas, reimpressão. Se eu for voltar lá, consulta, vendas, reimpressão. Então, todos os menus vão estar aqui. Então, voltando lá, vou pressionar Enter em estoque. E se eu quiser bloquear o menu consultas para esse usuário, lembre que o usuário ele é um usuário nível 2, como a gente definiu lá. Então, tudo que for a 2 ou acima, ele vai ter acesso a esse menu. Tudo que for abaixo de 2, no caso 1 ou 0, ele não vai ter acesso. Então, se eu colocar esse menu consultas como nível 2, ele tem acesso. Se eu vou aqui no vendas e coloco como 1, ele já não vai ter acesso. Então, eu vou finalizar aqui e vou entrar novamente com o usuário dele, para a gente fazer um teste. Lembre que eu bloqueei o menu consultas, ou bloqueei o menu vendas e liberei o consultas. Então, se eu for ver aqui, consultas está liberado, mas o venda não aparece mais. Então, voltando lá, novamente, a rotina de níveis de acesso funciona assim. Então, por exemplo, aqui em posição, ele não tem acesso ao movimento de caixa, mas ele tem acesso a contas a receber. Por quê? Porque ele é um usuário nível 2, então tudo que está abaixo de 2 ele não vai ter acesso, e tudo que tiver acima de 2 ele tem acesso. E lembre-se e atente-se, porque em níveis de acesso ele não se aplica a somente um usuário, ele se aplica a todos os usuários que estão definidos com aquele nível. Então, tudo que for definido abaixo de 2 não vai bloquear somente para o usuário Lucas, vai bloquear também para esse usuário teste, pois ele também é um usuário nível 2. Então, se você quer definir aí uma categoria de vendedores, caixas, gerentes e o assistente dono, o que eu recomendo fazer? Recomendo fazer desse jeito. Eu vou cadastrar um usuário aqui só para a gente fazer o teste. Eu vou botar aqui vendedores. Pronto. O que eu recomendo fazer? A categoria vendedores, colocar um nível mais alto, por exemplo, vendedores, nível 5, caixas, nível 3, gerentes, nível 1 e o dono, nível 0. Então, ficaria assim: vendedores,
colocaria nível 5, eu vou marcar 5 itens aqui. Os caixas, no caso aqui, o Lucas, por exemplo, colocaria nível 3 ou nível 4. E os gerentes nível 1, no caso seria do teste. Ou nível 2, um nível abaixo do caixa. Então, os vendedores, tudo que você definir aqui abaixo de 5, por exemplo, vou botar aqui 4, os vendedores não vai ter acesso, mas o caixa, que é nível 3, vai ter acesso, e o gerente também vai ter acesso, e o dono vai ter acesso. Então, aqueles usuários que têm menos acesso a rotinas no sistema, vocês definiriam ele com um nível mais alto. Já aqueles funcionários que têm mais acesso ao sistema, vocês deixariam eles com nível mais baixo. Então, essa é a rotina de níveis de acesso. Vejam e revejam o vídeo com bastante atenção. E qualquer dúvida, sugestão, elogio, caso vocês queiram configurar aí, a gente também pode configurar essa parte para vocês. Mas caso vocês queiram aprender como funciona no sistema, só basta ver o vídeo com bastante atenção. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente no 991 38 19 17 ou no 991 21 21 23.